Em Criciúma, o alto número de mordidas de cães tem chamado a atenção. Nesses casos, algumas medidas preventivas devem ser tomadas por quem foi atacado. Somente em 2025, 1.432 casos de mordidas de cão foram atendidos em Criciúma. Esse dado é das UPAs e das UBSs, as Unidades Básicas de Saúde. Isso representa quase 30 ocorrências do tipo por semana. Esses casos preocupam por causa da possibilidade de infecção pelo vírus da raiva, que é uma zoonose, ou seja, pode afetar o ser humano. Mesmo que não esteja infectado pelo vírus da raiva humana, ela pode se tornar uma infecção grave, na própria lesão por si só. Mas a gravidade, com certeza, é a transmissão da raiva humana. E a raiva, quando não prevenida, não realizado então a vacina ou o soro quando necessário, pode se tornar aí uma doença grave até potencialmente fatal. Nos casos de mordedura, o animal deve ser observado. Quando há alguma mudança de comportamento, principalmente com a presença de alguns sintomas específicos, a vacina contra a raiva é recomendada. Os principais sintomas clínicos da raiva, que a gente consegue observar, são tremores, alterações neurológicas, salivação e o principal é a agressividade. Em casos que você pode avaliar o animal, a gente está falando aqui de cão, mas pode ser um gato, enfim, outros animais que podem morder o ser humano. Então, a gente vai avaliar, observar esse animal, se ele vai apresentar algum sinal e sintoma diferente do que ele está habituado. Com a condição neurológica que o vírus da raiva causa, de mais agressividade, infelizmente essa é a principal preocupação quando a gente é vítima da mordida de um animal. Mas essa não é a única preocupação. Por isso, a recomendação é imediatamente buscar um serviço de saúde. A primeira medida é higienizar o local do ferimento. Você precisa lavar com água abundante, água tratada e sabão. É a primeira medida, a mais simples, mas a mais necessária também. Então, fazer essa higienização não é só uma lavagenzinha rápida, precisa lavar bastante tempo, por até 10 minutos, para que realmente possa, se tiver algum tipo de vírus, bactéria, enfim, qualquer micro-organismo, possa ser eliminado a primeiro momento nessa primeira ação, que é a lavagem. Outra recomendação é evitar medidas caseiras para lidar com a ferida, pois isso, muitas vezes, pode piorar o caso. Não se deve colocar nenhum tipo de pomada, medicamento sem avaliação médica. Não se deve colocar café, não se deve colocar nenhum tipo de erva, chás que as pessoas acabam utilizando. E também não pode fechar o ferimento sem que o profissional de saúde avalie. Vacinar o animal é a principal forma de prevenção da transmissão do vírus. Essa imunização faz parte do calendário vacinal e pode ser aplicada geralmente a partir do 3º ou 4º mês de idade. A gente sempre inicia com as polivalentes, que são as doenças virais mais comuns hoje na nossa área, Então a gente pode falar sobre parvirose, sinomose, depois tem a giardia, que é um protozoário intestinal, nós temos a vacina da gripe hoje nos pets também, e a vacina da raiva, por ser uma doença zoonótica, uma zoonose, vai além da segurança do pet, É a segurança familiar e para quem convive ao redor desse pet. Para o ser humano, a vacinação é indicada somente em alguns casos. A vacina só é indicada nos casos em que os animais eles não são passíveis de observação. Eu não conheço o animal, ele não é daqui, não é do meu vizinho, não sei se tem vacina ou não. Aí a gente indica que a pessoa vá até a unidade de saúde para que o profissional avalie. O alto número de cães nas ruas também é resultado desses números de casos de mordidas de cães. Então é importante que as pessoas busquem a castração para os animais. Vale lembrar que o abandono é crime e que os órgãos públicos cada vez mais ofereçam um controle sobre essa comunidade que está crescendo e crescendo bastante. A necessidade dos órgãos públicos agir nesse sentido é uma questão de muito mais do que de saúde pública, é uma questão de segurança também para toda a população. Então, cobrar desses órgãos públicos, desses entes públicos, é também um papel que nós precisamos, é um exercício que nós precisamos fazer. Quando eu digo nós, não é só como veículo de comunicação, são as pessoas fazerem esse tipo de cobrança.